Hoje vai ser mais um daqueles vídeos que eu falo um pouco sobre minha vida pessoal, profissional, o que tem a ver com minha vida espiritual também. Eu quero chamar esse vídeo de vantagens de trabalhar por conta e o que Deus tem a ver com tudo isso. Esse é um tema que me perguntam bastante, principalmente nas redes sociais. Amigos me perguntam sobre minha decisão, sobre o que aconteceu antes, durante o processo, depois, como que tá minha vida espiritual no meio de tudo isso, e é muito interessante porque parece que não tá ligado, mas tá diretamente ligado. Vou fazer um breve resumo sobre minha vida profissional, pra vocês entenderem que eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra, o momento que eu tava, né, o ponto que eu cheguei, a decisão que eu tomei e como que as coisas estão agora. Eu vou tentar ser bem rápido agora, por mais que muita coisa tenha acontecido nesses anos, eu vou tentar ser o mais breve possível. Depois, em outros vídeos, eu posso entrar um pouco mais em detalhes, se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber. Bom, mas meu primeiro emprego foi um estágio numa gráfica. Eu tava cursando o colegial e eu tava fazendo o colegial junto com um curso técnico. E aí eu encontrei, né, eu consegui arranjar esse estágio, que foi numa gráfica que fazia embalagens de papel cartão. E eu trabalhava na área de pré-impressão. Fazia um trabalho administrativo, mas trabalhava na área de pré-impressão. E lá eu tive contato com arte, com design, com muita coisa relacionada à propaganda. E isso sempre me chamou muito a atenção. Então era uma área que eu gostava bastante. Aí eu fazia o colegial, né, junto com o curso técnico de administração. Depois eu fui para uma faculdade de administração, fui estudar um pouco mais a fundo esse curso. Mas aí depois desse estágio na gráfica, eu arranjei um outro estágio numa empresa que vendia soluções de comunicação IP. Eu fiquei muito pouco tempo nessa empresa e depois eu fui para um outro estágio, num varejista brasileiro muito grande, e depois se tornou até uma multinacional, foi comprada por uma empresa francesa. E nesse varejista eu entrei para a área comercial, no setor de e-commerce. E aí foi que eu entrei pro negócio de e-commerce definitivamente. Trabalhei por 8 anos só nessa área de e-commerce. Trabalhei em várias empresas, eu pulava de uma empresa em outra, sempre negociando meu salário de uma empresa para outra, pensando que aumentando meu salário eu seria o cara mais realizado e mais feliz do mundo, né? Que o dinheiro me traria muita motivação por muito tempo. Eu tava muito enganado. E ainda para intensificar minha frustração, eu pegava muito trânsito para ir trabalhar. 2 horas e meia para chegar até o trabalho. Chegava lá, tinha um dia desgastante, porque a rotina comercial é muito desgastante num varejista. Enfim, uma série de coisas que foi somatizando, meu psicológico foi ficando uma porcaria. É impressionante o quanto que eu ficava desmotivado. Chegava no domingo à noite, nossa, a Mari tá de prova, eu sempre converso disso com ela. Nessa época eu parecia um zumbi à noite, no domingo. Eu não queria que chegasse a segunda-feira, eu não queria que começasse uma nova semana, eu tava acabado. Foi aí que eu percebi que eu precisava tomar uma decisão urgente. Só que, nessa época, eu já estava noivo da Mari. E a gente já conversava sobre casamento. Então, eu não poderia tomar nenhuma decisão muito maluca, porque isso atrapalharia todos os nossos planos, nosso futuro dependia muito disso. Então, eu comecei a conversar bastante com a Mari e ela me apoiava. Ela falava, amor, é melhor você bem do que você desse jeito. Então, você vai precisar tomar uma atitude. Eu tenho certeza que Deus vai estar com a gente, né? A gente começou um processo de oração muito grande. A gente pedia muito a ajuda de Deus para que Ele desse uma direção, que deixasse as coisas mais claras pra gente, sabe? E aí veio o momento mais doido da minha carreira. Eu decidi que eu ia largar toda a minha carreira no e-commerce. Lembrando que eu já estava há 8 anos nisso, eu já tinha um bom cargo, um bom salário, estava numa excelente empresa. Eu decidi largar tudo isso para trabalhar com luthieria, para trabalhar com a profissão do meu pai, que ele já fazia há 20 e poucos anos. E foi a profissão que trouxe dinheiro para dentro da minha casa, que eu e minha irmã, nós fomos criados. Então era uma profissão que eu tinha um carinho muito grande. Eu sempre toquei violão, eu já tava no meio da música sempre, então para mim eu pensei, vai ser fácil, é isso, pronto, acabou. Eu tava tão cego para todas as coisas que aconteciam, que isso simplesmente apareceu como sendo a melhor saída. E realmente foi. Eu pedi a conta no lugar que eu trabalhava. Os meus chefes nem acreditavam muito na época em mim, parecia que eu tava contando uma história que não tinha nada a ver, porque como que eu ia jogar minha carreira fora? Pouca gente compreende isso, né? Pra trabalhar com uma coisa tão incerta. E eu fiz, eu pedi a conta, eu saí do trabalho, no outro dia eu já tava trabalhando com meu pai. Já tava botando a mão na massa, fazendo violão. E foi muito doido, porque eu recebi alguns pedidos, eu fiz violão, eu vendi violões, alguns pedidos foram aparecendo. Só que, depois de 1 ano e meio trabalhando com isso, eu comecei a perceber que a grana que estava entrando não seria suficiente para eu conseguir bancar o meu lar, já que eu continuava com o meu plano com a Mari de casamento. Então eu precisava tomar uma atitude. Ou eu voltava para o mundo corporativo, voltava a enfrentar tudo aquilo que eu estava temendo, ou eu procurava uma outra alternativa. E aí, numa decisão de tentar fazer as vendas melhorarem para a luthieria, eu criei um novo site
eu mesmo que criei, pedi ajuda para alguns amigos de qual caminho seguir e refiz o site. E aí foi engraçado porque nesse mesmo tempo eu refiz o site do meu projeto que eu tenho com a minha noiva, com o Marigu. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer desse trabalho. A gente toca música estilo voz e violão em casamentos. E eu também refiz o site do Marigu. E muita gente veio comentar comigo que queria um site novo também, se eu poderia ajudar e tal. E começou a aparecer muita gente interessada nesse serviço, que era uma coisa que eu conseguia fazer e eu lidava bem com essa área. Eu sempre estudei muito isso em paralelo porque era um hobby, né? Eu sempre achei muito interessante, como programação de HTML, CSS e tal. Foi aí que Deus me presenteou com um novo emprego. Ele me presenteou com a agência Identidade, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Se alguém estiver precisando de criação de site, identidade visual ou gerenciamento de redes sociais, tem eu aqui. Bem, já fiz um resumo mais ou menos do que aconteceu na minha vida nesses anos, até o ponto que eu tô agora. E vou falar sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar por conta. E acho que já deu pra perceber nesse tempo todo o quanto que eu precisei depender de Deus. E eu não tô falando daquele depender de Deus forçado, sabe? Tipo, agora eu preciso depender de Deus porque eu não tenho uma saída, então Deus vai fazer por mim. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eu fui tomando diversas decisões do que eu achava que era correto e Deus simplesmente foi fazendo acontecer. Ele não foi fazendo acontecer do jeito que eu desenhei. Muito pelo contrário. Ele foi fazendo do jeito dele, e hoje eu percebo que era muito melhor do que o que eu teria feito. Então eu acho que o agir de Deus vai muito por aí também. A gente não tem só que orar e falar, Deus, me dá uma direção, e espera que ele te mande um SMS, que te mande um e-mail te falando o que tem que fazer. Não foi assim que aconteceu comigo. Eu fui tomando algumas decisões, e as coisas foram acontecendo. Como, por exemplo, eu poderia ter aberto a agência e não ter tido nenhum cliente. Mas muito pelo contrário, Deus tem abençoado muito a agência, eu tenho recebido vários clientes. Então eu entendo que Deus age dessa forma, pelo menos comigo. Deixa aqui no comentário se você já teve alguma experiência parecida com essa, depender de Deus e Ele fazer de alguma forma maluca alguma coisa na sua vida. É bom porque isso ajuda outras pessoas também a entrarem nessa de depender de Deus, que, cara, é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida. Agora eu vou falar de algumas vantagens de trabalhar por conta, e essa lista que eu fiz, ela não tá numa ordem de importância, tá? Porque eu não consegui listar em ordem de importância. Pra mim, todas têm uma determinada importância. Mas o primeiro item que eu coloquei aqui é que quando você trabalha por conta, você faz o seu horário. Isso não quer dizer só que você pode acordar mais tarde, ou mais cedo, ou dormir mais tarde, ou dormir mais cedo. Não é só isso. Embora exista essa vantagem também. Se você quiser acordar um pouco mais tarde, você pode ir, desde que você entregue, que você arque com o seu compromisso junto aos seus clientes, né? Mas você pode, de repente, 3 horas da tarde, dar um pulo no banco, 10 horas da manhã, se você quiser dar uma volta no quarteirão, pode dar uma volta no quarteirão, você tá meio que livre, sabe, do horário, assim, você tá tranquilo. É lógico que sempre mantendo uma organização, né? Você vai ter compromissos, responsabilidades, você vai precisar arcar com tudo isso. Mas existe uma flexibilidade um pouco maior. E já está meramente conectado com o segundo item que eu escrevi nessa lista, que é um controle da sua agenda. Por que eu separei num novo tópico? Por que eu separo o controle de horário ser diferente do controle de agenda? Porque eu vejo a agenda como uma forma um pouco mais macro. Então, assim, você pode organizar suas férias do jeito que for melhor para você. Você pode organizar uma semana sabática, se for conveniente a você. Você pode organizar o seu dia, então você pode programar um médico para daqui quanto tempo, sem precisar da bênção do chefe, sabe? Tipo, eu preciso marcar o médico, ele vai ficar meio receoso se você vai fazer uma entrevista ou não. Enfim, o terceiro tópico se aplica a muitas pessoas que trabalham por conta, no meu caso se aplica, principalmente para as que trabalham com um escritório em casa, que seria ficar mais próximo das pessoas que você ama. Então eu tenho a oportunidade de ter o meu escritório em casa, e a Mari também tem uma dinâmica muito parecida com a minha, ela também tem um escritório em casa, a gente tem o escritório juntos, na verdade, a gente fica a maior parte do tempo juntos, e isso pra mim é gratificante demais. Embora a gente não trabalhe na mesma coisa na maior parte do dia, eu tô mais focado na agência Identidade, ela tá focada nos projetos dela, projetos relacionados à arquitetura. A gente tem o Marigu em comum, então alguns momentos do dia a gente se dedica também a Marigu, principalmente para controle de agenda, pagamentos, ensaios e etc. Cara, isso é muito bom. Você tá próximo das pessoas que você ama, é um negócio que é muito bom. Eu sempre trabalhei muito longe, então de certa forma eu não me sentia tão próximo dessas pessoas. Eu sei que muita gente que trabalha fora consegue ficar próximo das pessoas que amam. E isso é maravilhoso, mas eu quero dizer que quem trabalha por conta
tem uma facilidade um pouco maior. O quarto item que eu listei também é muito legal, com relação às margens de lucro. Então você determina a sua margem de lucro. As pessoas que pensaram quando eu comentei do horário, sabe? Ah, mas aí se eu sair mais tarde, se eu trabalhar por mais tempo, eu não vou ganhar hora extra. Tá bom, só que você faz o controle da sua margem, do seu lucro. Isso quer dizer o seguinte, se você tá num mês que você precisa de mais trabalho, gerar mais dinheiro, fazer girar mais a máquina, você baixa o seu preço, diminui um pouco a sua margem e vende mais. Agora, se você está num mês um pouco mais tranquilo, que você tem a possibilidade de fazer isso, você pode aumentar seu preço, você pode controlar um pouco a sua demanda através disso. Eu não digo uma alteração mensal de preço, porque isso é antiético, mas eu digo com relação a períodos, né? Então assim, eu vou entrar num período em que eu vou ter uma reforma na minha casa, eu preciso de dinheiro, você vai fazer uma promoção, você vai fazer um controle maior da sua margem. Dá para entender um pouco o que eu quero dizer com relação a isso, né? E aí o quinto tópico, para mim, acho que é o mais importante dessa lista toda, aumento da minha fé. Por que eu coloquei que trabalhar por conta aumentou a minha fé? Isso aconteceu comigo, pode acontecer com outras pessoas também, mas principalmente com relação à agência, era uma coisa que eu estava bastante inseguro no começo. E eu não sabia o que Deus queria para minha vida com relação à minha vida profissional. Então, eu orei bastante para que fosse feita a vontade dele. Eu decidi criar a agência, eu criei o nome, criei o site, eu criei o nome, fiz a divulgação. E aí começaram a aparecer algumas pessoas interessadas. Comecei a vender um serviço aqui, um serviço ali. Comecei a perceber que as coisas estavam acontecendo. E eu fui ficando surpreso, porque tudo bem que eu estava me dedicando para isso, mas eu não imaginei que fosse tão rápido, que daria certo. E com certeza eu vejo a mão de Deus nesse negócio. Diariamente eu tenho dobrado meus joelhos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, para entregar a minha vida, o meu caminho a Ele, principalmente com relação ao meu planejamento financeiro. Trabalhar por conta, você fica um pouco inseguro com relação a isso. Eu vou fazer um outro vídeo com desvantagens de trabalhar por conta também, porque com certeza não são só vantagens, e uma delas está atrelado à vida financeira. Mas aqui Deus tem mostrado o quanto Ele é majestoso e poderoso, e quanto que Ele provê nas nossas vidas. E assim, de fato, a nossa fé não está atrelada a dinheiro, né? É óbvio isso. Mas o quanto que Deus tem abençoado até mesmo nessa área, sabe? Tem sido muito gratificante, cara. E eu tô muito satisfeito, tô muito feliz, porque eu tenho me aproximado mais de Deus nessa fase. E recomendo para todas as pessoas que estão assistindo, se você não está contente com a sua vida atual, busca alguma coisa que te faz feliz, bota em oração, começa a tomar algumas atitudes para sentir o que é, o que não é. Você vai sentir uma resposta de Deus para as coisas conforme elas forem acontecendo. Às vezes a ideia que você está tendo é uma ideia errada e às vezes não vai acontecer. Então toma muito cuidado com as decisões. Não sai fazendo tudo que nem doido. Vai avançando devagar e vai sentindo se você está sentindo que a porta está aberta ou não. Existem mais algumas outras vantagens. Se você estiver interessado em saber o que mais eu penso sobre trabalhar por conta, deixa no comentário. Me fala, que aí eu vou preparar mais um conteúdo interessante com relação a isso. E mais um vídeo com relação às desvantagens, beleza? Bom, é isso. Me segue nas redes sociais pra gente conversar bastante sobre esses assuntos e diversos outros. Se inscreve no canal, ativa o sininho e me acompanha também na leitura da Bíblia. A gente se vê, um abraço.